Olá, meu amigo, olá, minha amiga, e a prosa continua, hein? Chegando o final de ano, ei, que legal, hein? As pessoas aí, o que que eu vou comprar de Natal? Aí depois tem a questão da troca dos presentes, tem a Black agora que tá aí, ó, compras a partir da semana que vem. Então, é um assunto muito pontual. Mais do que isso, a gente tem que entender e compreender quais são os nossos direitos e os nossos deveres. E nesse sentido, presente aqui na TV Engá, no programa Edilson Corrêa em Comunidade, a diretora do PROCON, a Coronel Audilene. Olá, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui novamente com você no seu programa, falando para a nossa comunidade e trazendo informações para ela. Muito obrigada pelo convite. Sabe, a última ocasião, a última oportunidade que eu tive de conversar com a Audilene aqui nos estúdios, está completando um ano. E com certeza, naquele momento, você estava começando ali, passou-se um ano. O que você tem para falar para os nossos consumidores maringaenses? Olha, nós temos trabalhado muito na conscientização do nosso consumidor, ou seja, para que ele consuma de forma consciente. Quando eu assumi o PROCON, eu detectei um excesso de compra das pessoas. As pessoas compram por impulso, elas compram para tentar apaziguar a ansiedade, a dificuldade emocional que ela tem, então ela desconta muito na compra. E muito aquela história da propaganda, ela se deixa influenciar demais com aquela história. Sabe assim, ó, por um pequenininho preço ou por uma parcelinha pequena, só que vai acumulando pequenas parcelas e no final acaba tendo parcelas enormes e que as pessoas não conseguem pagar. E compram coisas que elas não precisam e muitas vezes não é a qualidade que ela espera. Então, o que nós percebemos? Esse descontrole, uma compra excessiva, sem ser consciente, e que não tem muita duração. Então, as pessoas acabam tendo prejuízo nessas compras. Por isso que nós começamos a trabalhar, e eu até escrevi 2 material, escrevi um para criança e um para adulto, sobre o direito do consumidor, sobre consumo consciente, educação financeira e sustentabilidade ambiental. Pensando no todo, né, da preservação do planeta, pensando na sua economia. E quando eu falo economia, eu não falo de ser avarento. Não estamos falando de avareza, não estamos falando disso, estamos falando de você usar o teu dinheiro de forma racional, para que ele renda mais e para que você tenha aquilo que você realmente precisa. Então, nós escrevemos material e temos trabalhado com isso, dado palestras. Então, nesse ano, nós iniciamos uma palestra e demos aula para todas as crianças de 5º ano do Ensino Fundamental 1 das escolas municipais. Também tivemos convite de escola particular e estadual e também fizemos essas palestras. E foi muito interessante a interação com as crianças, mostrando como que as pessoas desperdiçam e elas mesmas trazendo e contando como é que os pais fazem em casa, né? Mostrando os erros dos pais. E a gente dizendo o que ela deve fazer, o planejamento para o futuro que ela deve ter, ela deve aprender a fazer esse planejamento para o futuro, para que ela realize aquelas coisas que ela gostaria, por exemplo, uma faculdade, casa própria, o seu carro, isso, claro, com o pé no chão, dentro de uma realidade fática, né? Não aquele sonho absurdo que você quer ter uma Ferrari, mas você, né, teria que ter muita coisa para ter uma Ferrari, mas você pode ter uma vida boa, se você souber comprar. Outra coisa, as pessoas não fazem pesquisa. Poucas pessoas se dão ao trabalho de pesquisar os valores e pesquisar a qualidade do produto. Às vezes, quando pesquisam só os valores. Esquecem de ver a qualidade do produto. Também não verificam o quanto que elas pagam de juro. Muitas vezes o juro que ela paga daria para comprar um outro produto. Ou daria para comprar um produto e meio, ou 2 produtos equivalentes, ou aquilo e mais alguma coisa que ela realmente precisa. Então, nós temos trabalhado nessa conscientização para que ela possa fazer economia, comprar, não ficar devendo, e a gente mostra para ela o que é dívida. Quando ela paga juros é uma dívida, se ela faz o financiamento é dívida, se ela faz um empréstimo é dívida que ela vai ter que pagar. Audilene, eu vou fazer um... Posso chamar de Audilene? Com certeza. Audilene, eu vou fazer um comentário aqui. Não é da nossa área. Sim. Mas é um aspecto, vou até pedir permissão. Bacana termos nas escolas, né, o PROCON mostrando conscientização. Mas já passou da hora de termos uma disciplina chamada Educação financeira e consumo consciente. Olha, eu não sei o que falta para que isso ocorra.
Eu sei que não é da nossa área, né? Mas eu vou me atrever a perguntar para você. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu entendo que nós temos que trabalhar hoje com a criança, para que ela tenha um futuro diferenciado. Temos trabalhado com os adultos também, tanto é que nós temos o superendividamento, que nós fazemos esse mesmo processo individualmente com os adultos, tentando conscientizá-los de como administrar a sua vida financeira. Só um minutinho, interrompi, mas foi de propósito, desculpa. Só que o adulto é meio cabeça dura. Tem alguns são tão difíceis de lidar que nós estamos tentando fazer um convênio com a universidade aqui de Maringá, para que ela tenha um acompanhamento psicológico. Porque nós percebemos que o problema é muito mais sério do que apenas a compra por impulso. Existe um fundo emocional que faz com que ela compre de forma desenfreada. Então, nós estamos nas tratativas para fazer esse convênio, para que nós possamos encaminhar essa pessoa para um acompanhamento psicológico, aquelas que aceitarem, para que a gente possa ajudá-la a estabilizar a questão emocional e ajustar a questão financeira dela. Nós não estamos conseguindo ajustar só a questão financeira sem trabalhar o emocional dela. Eu percebi também que algumas pessoas com TDAH, ela tem uma ênfase nisso, ela tem uma dificuldade maior, ela acaba gastando mais, comprando mais por impulso. Então, tem que ser trabalhada essa questão do TDAH dela e a questão com os psicólogos vai ajudar bastante também. Mas aí nós temos que investir, claro, nós não podemos esquecer do adulto, desistir do adulto, mas nós precisamos investir na infância, porque se nós investirmos na infância, nós teremos adultos equilibrados, que comprarão de forma consciente, vão saber administrar o seu patrimônio da melhor forma e poderão realizar os seus sonhos, que é ter sua casa própria, é ter uma poupança para o futuro, para quando chegar na velhice não depender dos filhos, não ser pesado para os seus filhos e para que eles possam ter uma vida estável. Ainda que não seja aquela vida maravilhosa, né, de mansões e tudo mais, mas tem uma vida boa, qualidade de vida, não depender de ninguém. Se precisar ir para um asilo, tenha recursos para que possa bancá-lo nesse asilo e os filhos ir lá visitar, ver como é que ele está, se ele está bem ou não. Então, não ficar nessa dependência. E é isso que a gente tem ensinado para as crianças, que elas têm que fazer essa previsão de futuro. Hoje, ela começa agora. Como é que ela começa? Estudando bastante. Porque se ela estudar bastante, ela vai passar no vestibular, para começo de conversa, né? Porque a memória é boa, então se ela estudar, se esforçar, entender que a matemática ela vai usar para a vida inteira, em todas as coisas ela usa matemática, vai usar física em algumas coisas, então nós temos estimulado isso nas crianças, e tem sido muito interessante. Porque outra, por exemplo, eles dizem, a gente não entende por que a gente vai usar matemática. Aí a gente começa a fazer as continhas, né, mostrando para eles para que serve a matemática, né? Aí eles começam a entender que a matemática faz parte do dia a dia deles. Por exemplo, nesse material, eu coloquei a porção, quanto que você pode cozinhar de alimentos crus por pessoa, por tipo de alimento. Falam, vocês têm que calcular, ou multiplica por 4, ou multiplica por 5, alimento por alimento, para não haver desperdício, né? Você faz as quantidades exatas, ou faz uma porção a mais se você quiser, se de vez em quando vem alguém, então você faz uma porção a mais. Fazer as compras, por exemplo, que tem as ofertas no mercado, terça e quarta, que tem as ofertas, frutas e verduras, na sexta que tem a oferta de carne, aprender a olhar no site do Procon, porque nós divulgamos todos os meses, nós divulgamos no começo do mês o valor da cesta básica. Então, verificar quais os itens estão mais baratos, quais os 2 mercados, por exemplo, que eles podem comprar, ainda ter uma cesta básica mais barato do que ela integral num determinado mercado. Então, você começa a estimular a criança e também algumas sugestões. Lava o carro do papai e pede para o papai te dar o dinheiro, ao invés de levar no lava-jato, você põe na poupança. Então, você já começa hoje fazendo algumas coisinhas. O chamado trabalho com lúdico, né? Exato. No lúdico, vamos trabalhar com lúdico, que com certeza teremos grandes homens e mulheres aí tendo consciência do que administrar, tudo certinho. Um aspecto que eu insisto e eu vejo constantemente. Você pega o cartão de crédito, quando chega, assim, você olha ali, a taxa, 17%, a taxa se você atrasa. Tem os juros altos, chegam às casas de 300%. Isso não é de hoje. Afinal de contas, quanto tempo vamos esperar para que haja uma mudança também nesse aspecto? Porque trabalhar com uma taxa de 17%, estou sendo modesto, hein?
17% ao mês em alguns cartões de crédito, não beira ao ridículo? Olha, o que nós temos ensinado às pessoas é cartão de crédito é dívida. E você não pode gastar mais do que você ganha e nem pode gastar tudo que você ganha, porque você precisa fazer reserva. E isso nós temos ensinado, tanto o adulto quanto a criança. Então, ele tem que ter uma reserva de, no mínimo, 20% do seu salário líquido. Todo o cálculo tem que ser em cima do salário líquido, porque tem muitas pessoas que fazem o cálculo do bruto. O bruto não cai na conta, não vai na sua mão e não vai para sua mesa, né? Então, as pessoas precisam entender o seguinte: o crédito é só para uma super emergência, é caso de vida ou morte, né? Então, você nunca deve usar o crédito se não tiver muito bem planilhado os teus gastos e saber que no vencimento do cartão, o dinheiro vai estar na conta para você cobrir aquilo, né? Eu compreendo e concordo plenamente com você, totalmente. Eu sei que se você, meu amigo, você, minha amiga, tem 3 mil reais, é aquilo que você tem que administrar e fazer uma reserva. Porque se você não faz isso, você está só mantendo. Uma hora tem uma dor de barriga, pode virar Uma bola de neve. é uma bola de neve. Mas a questão é como que os juros são tratados por essas empresas. Algo parece que passa despercebido. Será que teremos um dia a possibilidade de ver algo diferente? Porque o fato de ter um cartão, a gente tem que ter consciência. Mas o fato do cartão oferecer juros expressivos e ser aceito, quando a poupança no máximo é 1%, porque eu falo que a maioria das pessoas utiliza a poupança, gostaria de ver o seu parecer. Eu entendo. Qual que é o grande problema do mercado brasileiro? É a ganância. É a ganância. Se você for ver, quando uma pessoa compra uma mercadoria e ela faz o repasse da mercadoria, ela normalmente coloca 100% em cima. Ela quer ganhar muito. O brasileiro, ele não se contenta em ganhar pequenos percentuais. Ele quer ficar rico do dia para a noite. Aí reclama: ah, eu pago muito imposto. Realmente, o Brasil é um país que paga uma taxa de imposto absurda. Só que nós não cobramos do governo nada disso, nós não exigimos nada do governo e o brasileiro sonega muito. Tem muita gente que sonega. Agora tá ficando um pouco mais difícil porque tá tudo ficando online, é tudo digitalizado, então hoje tá um pouco mais difícil de sonegar. Mas até pouco tempo era muito fácil sonegar no Brasil. E mesmo o pessoal reclamando, eles não pagavam tudo isso, porque eu conheço várias pessoas que não pagavam. E elas sonegavam. E diziam que sonegavam, né? Então, assim, quer ganhar muito em tudo e ter vantagem em tudo. É só você verificar quando nós temos problema, pandemia, enchente no Rio Grande do Sul, a ponto de que o Procon tinha que ficar em cima trabalhando pelo abuso. O brasileiro, ele se diverte, a impressão que dá, com a desgraça do outro. O outro já está no chão, ele vai e pisa em cima. Quer dizer, a pessoa está necessitando daquilo, já não tem dinheiro, comércio fechado, tudo, né, a economia indo à bancarrota e eles cobrando um valor absurdo. Isso é questão de caráter, isso é questão de humanidade. O que falta é isso, você saber que as pessoas têm necessidades, que você não pode explorar as pessoas dessa forma, você não pode enganar as pessoas. No Procon, a maioria vamos dizer, a nossa clientela é 50 a mais. E as pessoas enganam os idosos. E precisa de ver como que eles enganam. É a coisa absurda, vergonhosa. Então, é um problema de caráter. Teria que mudar o caráter. Não é nem cultura, é caráter mesmo das pessoas. Então, teria que ser trabalhado o caráter. Infelizmente, o caráter é trabalhado em casa até os 7 anos de idade e é trabalhado pelos pais. Então, nós temos problema de falha de caráter em muitos dos nossos brasileiros. Ela disse os 50 a mais, eu tô preocupado, porque eu tô tenho nessa 70. faixa. Eu tô nessa faixa. Eu tenho 60. Mas agora é venda final, é compra. Sexta-feira que vem temos Black Friday. E o Procon? Que dica dá para o pessoal aí? Olha, já tem propaganda, porque parece que é o ano inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. E o povo quer saber. Tem umas empresas que fazem Black Friday quase todo mês. O que o pessoal precisa fazer? Primeiro, ele quer comprar algum produto? Ele tem que fazer um levantamento de preço antes, para saber se de fato está na promoção. Porque tem muita empresa, como eu disse, as pessoas têm problema de falha de caráter, e alguns eles colocam o preço
coloca que está na promoção, mas é o mesmo preço. Ou às vezes sobe o preço um pouquinho antes, um pouco antes de entrar na promoção, aí depois ele baixa voltando o mesmo valor que estava, valor normal, dizendo que é promoção. Então, se as pessoas querem comprar, a minha dica é, antes do dia que você pretende comprar, faça a verificação em pelo menos 3 estabelecimentos, verifique a qualidade, o mesmo modelo para você saber o preço, para você saber se de fato está na promoção. Porque às vezes você pega um outro modelo e a pessoa vai dizer, não, o modelo é outro. E aí tem a justificativa de enganar você. Então, verifique, faça o levantamento de preço daquilo que você quer, pelo menos em 3 lugares. Se não tiver tempo, pelo menos 2 lugares, além daquele que você pretende ir comprar. Outro problema seríssimo, as trocas. Quando tem muita promoção, geralmente não sobra estoque para troca. Então, é um problema. Também sobre o Natal, viu? Tá. Continua. Tá. Essa questão não tem estoque para troca. Então, primeiro você tem que saber qual que é a política de troca da loja. Ela só troca produtos que vêm com defeito de fábrica? Ou ela troca por cor, tamanho, porque você pretende dar presentes? Então, isso é uma coisa que você tem que perguntar no estabelecimento que você vai comprar. Vocês trocam por cor, por tamanho? A pessoa não gostou, quer vir trocar, é para presente. Ela pode trocar? Pode. Que dia que ela pode trocar? Qual que é o prazo para ela trocar? Vocês terão o produto em estoque? É uma outra coisa que você tem que ver. Porque se ela não tiver o produto em estoque para troca, não adianta você comprar, porque você não vai conseguir trocar o produto. Então, são coisas que você precisa ver. E outra, faz levantamento de preço. Antes, pesquise, ligue, pesquisa, verifique, né? Não compre sem fazer pesquisa. É isso aí, não compre sem fazer pesquisa e sem saber se tem dinheiro. Isso é importante. Não usa o cartão. Ela já deu a dica aqui, viu? Eu vou dizer uma coisa, olha, pessoal, se você não tem dinheiro para dar presente, não dê presente. Dê um abraço, gaste um tempo com essa pessoa, leve uma flor se você quiser, faça um trabalho manual, um desenho, faça qualquer coisa, escreva uma carta dizendo o quanto você se importa com ela. Mas não entre no limite, não gaste aquilo que você não tem. Realmente, eu vou até repetir, não gaste aquilo que você não tem, porque já não tem, entendeu? A palavra não tem, então você vai gastar uma coisa que não tem justificativo. Não tem justificativo. Mas chegando no final do ano, bate aquela emoção, é muito forte, a pessoa fala, não, eu vou comprar, e aí compra naquela loja virtual, né? Virtual. E agora? Não chegou o produto, o que faz? Depende. O povo quer saber, Aldilene. Depende, olha. O que precisa saber? Se compra muito Shein, compra muito, né, Temu, compra... O problema é o seguinte, esses sites, eles estão hospedados fora do Brasil. Então, quando há problema, é muito difícil, porque daí você tem uma judicialização internacional. Não tem como resolver esse problema. É muito difícil. Então, o ideal é você comprar nos sites que estão hospedados no Brasil. Então, pesquisar, verificar quais sites estão hospedados no Brasil, se você não quiser correr o risco, porque daí você não vai receber. E não tem como fazer essa demanda internacional. Você teria que ter muito dinheiro e, às vezes, o valor do que você comprou não compensa essa demanda, né? Outra, verificar os sites que são confiáveis. Né? Fazer a pesquisa do site, verificar o que tem falado, se eles têm entregue o produto, se o produto vem corretamente, se eles trocam esse produto dentro do prazo. E outra, se você vai comprar presentes para dar de aniversário, você já deveria ter comprado e já guardado esse produto, porque daí daria tempo para fazer a troca. Então você tem que fazer isso com antecedência. Não adianta você querer comprar em dezembro e querer que o presente chegue na tua mão, ou se deu errado, você fazer a troca em tempo hábil para você presentear. Então você tem que se antecipar a essas compras se você pretende comprar por sites, né? Principalmente se for sites internacionais. E verifique. Outra coisa, dê uma olhadinha no canto, na sua esquerda, né? Quando você olha na tela, tem um cadeadozinho, tem um cadeado? Esses são um pouco mais seguros para você passar teu cartão, né? Então, verifique. Não tem cadeado? Verifique. Não faça compra nesses que tem cadeado. Além disso, mesmo que tem cadeado, pesquise para verificar como que tem sido, qual é a avaliação das pessoas. Sabe daquele reclame aqui? Vá lá e verifica como que tem sido a avaliação das pessoas a respeito desse site que você quer comprar. Estamos aqui com a falta de uns 5 minutinhos para terminar. Eu gostaria de saber o seguinte, Coronel Aldilene, quantas ligações que você recebeu hoje que desligaram em 7 segundos?
Hoje, na verdade, eu recebi só 3 porque era golpe. Ah, Porque eu entrei naquele site que diz lá nãoperturbe.com.br e coloquei que não é para receber ligação de ninguém. Então eu coloquei lá tudo, não recebo ligação. Depois que você vai e faz o pedido, você tem 30 dias para eles notificarem todas as empresas. A partir dali você não recebe mais ligações. Então hoje eu recebi 2, mas que foram golpes. Sabe aquela uma assim que é, aqui é da central do banco tal, foi realizada uma compra com teu cartão, aquilo, o golpe, né? Então eu recebi 2 de golpes. Mas essas das operadoras e outros, eu já não tenho recebido mais, porque eu entrei, fiz o cadastro e pedi que eu não quero receber as ligações. eu estou conversando com a coordenadora do Procon, mas agora ela vai se transformar em consumidora. Como que a consumidora, Audilene Rocha, entende essa questão de tantos golpes, tantos números ligando para a gente e ninguém resolve nada? Não é uma questão do Procon, é uma Não. questão É talvez de ética, de caráter. Mas como que você, como consumidor, se sente? Como cidadã? extremamente incomodada. Porque as pessoas conseguem o teu telefone, significa que alguém vendeu essa lista de telefone para eles, para os bandidos, inclusive. Porque são bandidos, né? São marginais que eles aplicam golpes nas pessoas. Alguém vendeu essa lista, porque o meu telefone não está em lista telefônica nenhuma. O meu contato não está. Ele não é divulgado. Então, alguém vendeu essa lista, ou algum banco, ou alguma operadora, vendeu o meu telefone, assim como vendeu de todas as outras pessoas, para os marginais e para várias outras empresas. E isso eu entendo que é crime, porque eu não quero meu telefone divulgado. Não quero. E não há nada que se possa fazer, porque a Polícia Federal, ela rastreia, vai, mas não vence, não consegue identificar essas questões, porque é uma questão criminal, na verdade, é uma questão de segurança pública, e que não tem praticamente o que se fazer. A única coisa é tomar o cuidado de desligar, né? Ligou e eu tenho orientado, principalmente as crianças, para orientar os seus avós, né? Tenho falado com os idosos, olha, recebeu ligação, desliga, não atende, não importa se é operadora, se não é operadora, se mandou link, não clique o link. Não clique, depois você peça para o teu neto apagar para você, se você tem dificuldade, porque o meu receio é mandar eles apagarem e ao invés deles apagarem, eles clicarem, né? E aí passa a informação que não der. Então eu digo para eles, não receba, não clica, você peça para o seu neto ou para o seu filho apagar tudo para você. Se tiver algum problema, tiver dúvida, vá lá no banco pessoalmente, fala com o teu gerente. Vá no operador e fala diretamente. Não atenda e não resolva nada por celular. Tá informado, hein, pessoal? Eu gostei da dica, tá vendo? Olha só, maravilhosa dica. Temos aí 3 minutinhos, mais de 1 minuto você vai mandar uma mensagem para os consumidores de Maringá. Eles estão agora, então, seja direto ao ponto. Consumidores de Maringá, agora. Consumidores, preste atenção. Não compre aquilo que você não precisa. Quando você pensar em comprar alguma coisa, a primeira coisa que você pergunta, eu necessito disso? Porque necessidade é diferente de desejo. Eu necessito? Não. Se eu não necessito, esquece. Não compra. Deixa para comprar quando você de fato precisar. Segundo, eu tenho dinheiro suficiente para pagar todas as minhas contas e para pagar esse bem que eu quero comprar? Segunda pergunta. Não tenho. Então não compre. Não se endivide, porque a dívida, ela leva você a ter problemas emocionais, a ter problemas de relacionamento na sua casa, leva a brigas, a divórcios, tá certo? É traumas nos seus filhos. Não gaste se você não precisa gastar. Não estou dizendo para você ser avarento, eu estou dizendo para você planilhar todos os seus custos, verificar aquilo que é necessário para sua casa, ter uma reserva para uma emergência, para uma doença, para alguma situação, uma viagem emergencial que você precisa fazer, de repente para ver sua mãe que mora longe, que está doente ou coisa parecida. Junta dinheiro, não gaste naquilo que você não precisa. Faça pesquisa, verifique os custos, verifique juros, porque o juro que você paga é um dinheiro que você joga no ralo. Então junta o dinheiro e compra à vista, porque você pode brigar pelo valor, você pode pedir desconto se você está com o dinheiro na mão. Então você tem poder de negociação quando você tem dinheiro na mão. Preste atenção nisso. Quando for comprar também, verifica a qualidade do produto e verifica
qual que é a política de troca dessa loja. Se não troca, não deixa você provar a roupa, não deixa você provar o calçado, vá para outra loja que tem N lojas pedindo para você ir lá e provar e permitindo que você faça a troca, tá bom? Então esse é o mau fornecedor, vire as costas para ele e procure aquele que vai ter ganho, tanto para ele quanto para você e não só para o fornecedor. Preste atenção, o teu dinheiro é precioso. Tá acabando aqui e encerramos aqui a questão de PROCON, do ser humano. Como que você está, Audilene Rocha? Olha, eu diria que estou feliz, porque nós temos trabalhado no PROCON, temos dado resultado, nós temos ajudado pessoas, temos orientado inúmeras pessoas que de fato elas não tinham conhecimento, temos orientado com relação ao superendividamento, economia financeira, consumo consciente. Então, tenho tido resultado. Eu tenho me sentido feliz com os resultados do trabalho que nós temos apresentado. Também temos trabalhado na igreja, né? Meu e meu marido somos pastores, temos orientado pessoas, aconselhado pessoas, temos visto o agir de Deus na vida dessas pessoas. Na minha casa nós estamos bem, estamos vivendo muito bem. A minha filha se formou, já começou a advogar esse ano, quer dizer, o ano passado ela se formou, né, concluiu e já saiu aprovada na OAB, e esse ano então já pegou a carteira e já está trabalhando. Então eu diria assim que eu estou num momento muito feliz da minha vida, que Deus tem nos abençoado em todas as áreas. Eu acho assim que quando eu levanto de manhã, eu pergunto para Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje para os teus filhos? Porque eu penso assim que nós, seres humanos, como a gente trabalha, vive em comunidade, nós sempre temos que pensar o que nós podemos fazer para ajudar, ou no nosso caso da linguagem da igreja, para abençoar o nosso próximo. Eu acho que o fato de eu estar com saúde, ter conseguido ir para a reserva inteira, né? ainda podendo trabalhar, podendo andar, podendo comer sozinho, podendo fazer inúmeras coisas sem depender de ninguém, por estar com saúde, eu acho que o mínimo que nós podemos fazer é retribuir a Deus a isso, essa oportunidade, né, de você estar bem, 35 anos de polícia, você saiu viva, não está numa cadeira de roda, não está com uma série de problemas, não levou um tiro e está vegetando numa cama, é poder fazer o bem para os outros. Então, Deus age através das pessoas. Então, eu acho que é um momento bom da minha vida. Área técnica. E saber que é a primeira mulher a assumir a Polícia Militar do Paraná. Exatamente. Foi um presente de Deus. Parabéns. Eu me orgulho. Eu não poderia terminar esse programa sem citar isso. Quantas vezes eu chamar você, vai ser um orgulho para mim, que sou maringaense, né? E você é... Eu nasci em Terra Rica, fui criada em Assis Chateaubriand e amo Maringá, que estou aqui há mais de 35 anos. É então, minha terra. Adotamos. Todos nós somos maringaenses. Sou maringaense. Bom, suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer a você a oportunidade de vir aqui esclarecer a nossa comunidade sobre os direitos dela e informar que nós estamos à disposição no PROCON. Se você tem dúvida, vá lá, conversa conosco ou ligue 151, que é um número fácil de memorizar, para tirar suas dúvidas. Não compre se você tem dúvida e mais um alerta, não assine contrato se você não teve a oportunidade de ler e entender exatamente o que consta nele, porque é muito comum as pessoas darem os contratos, não deixar você levar a minuta de contrato para você ler e querer que você assine no local, e geralmente quando isso acontece tem prejuízo para o consumidor, mas tem as cláusulas que podem ser anuladas, então preste atenção e nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Olha, é uma alegria muito grande, peço porque a técnica é uma alegria muito grande ter recebido você mais uma vez nesse programa, enriquecendo com informações preciosas para toda a nossa comunidade. Gostaria que você olhasse agora ali, ó. Que alegria poder falar. Obrigado, Audilene Rocha, por estar aqui nesse programa passando informação. Ainda há pouco você falou uma benção. Realmente é uma benção de Deus, e que Deus nos dê mais bênção e mais possibilidade para que num futuro não muito distante possa novamente trazer você para enriquecer a comunidade, não só de Maringá, mas de toda a região do Paraná, e não porque do Brasil inteiro, sobre o seu direito consumidor. E termina a frase, hein? Cuidado com o cartão de crédito, hein, pessoal? Com certeza. É perigoso. Caso você, meu amigo, caso você, minha amiga, não conhecesse, o que eu acho que é muito difícil, viu? É raro
Quem não conhecer Audilene Rocha, coronel, agora você pode dizer: prazer em conhecer Audilene Rocha. Prazer em conhecer você também. Que Deus nos abençoe. A TV Engá tem o programa que é a voz do povo. Edilson Corrêa em comunidade. Informação, cultura e histórias que faz a diferença.